adolescência. Eu conheço o Romulo desde sua adolescência, né? E ele trabalhou comigo na igreja por 14 anos. Ele primeiro foi meu secretário, né? Eu tive vários secretários, nunca tive uma secretária, porque eu acho complicado um relacionamento assim, muito no dia a dia, todo dia, com um homem com mulher, assim. Já teve muitos casos onde pregadores caíram na fé, outros irmãos, porque não tem como de não crescer. Igual tem um amor muito grande pelo Romo, tudo, mas é, tive, né, vários. Então, assim, é mais sábio, eu acho, mas eu sei não é muito comum isso, mas meu genro, antes que ele namorava com minha filha, foi meu secretário também, teve outro irmão também. Mas, de todo jeito, o Romulo começou como secretário, depois meu filho montou um estúdio. Quando nós começamos o programa de televisão, em 98, no Brasil, pela Rede Bandeirantes, eu pagava um estúdio para fazer as nossas gravações, edições dos programas e tudo. Mas mesmo que era um estúdio muito bom, era o mais barato de BH, por ser um estúdio voltado para o evangelho, mas ainda era muito caro. Aí meu filho formou-se da universidade da ciência da informática, né? E ele voltou, trabalhou comigo por 4 anos, enquanto a esposa dele estava terminando, fazendo a faculdade no Brasil. E ele montou um estúdio de gravação para nós. Ele montou um computador que nem existia na época. Hoje, qualquer computador de porte médio faz edição de vídeo, mas naquela época, 2002, assim, não existia, né? Aí ele gastou $5.000 para montar o vídeo, o computador com qualidade de poder fazer esse trabalho, mas é muito dinheiro, mas naquela época uma ilha de edição custava em torno de $100.000. Então, foi um grande avanço para nós, economizamos muito dinheiro. Aí o meu filho fez isso por 4 anos comigo, mas depois a esposa, Ana Cláudia César de Almeida Gates, se formou em literatura, né, em inglês e português. Eles se mudaram para os Estados Unidos, porque meu filho queria que ela conhecesse a parte lá da nacionalidade americana dele, né? Ela nunca tinha ido para os Estados Unidos, então eles foram para os Estados Unidos em 2006, e o Romulo deixou de ser meu secretário, né? E meu filho treinou ele para fazer as filmagens, edição, e nesse tempo, ele foi para a universidade, se formou em produção de vídeo, né? É formado nisso. Então, trabalhou esses anos todos até 2012, quando eu retornei aos Estados Unidos para cuidar do meu sogro, minha sogra, né? E ele continuou fazendo trabalhos na internet, né? Fazendo programas e tudo por conta própria, trabalhando com a igreja. Mas aí, uns 4 anos atrás, a Igreja de Cristo tem um ministério, chama World Christian Broadcasting. Seria Emissora Mundial Cristã. E é perto daqui, fica 1 hora daqui em Nashville, na capital, no sul do Nashville. E essa emissora tem uns 40 anos. E tem torres em Alasca, e mais recente construiu torres na África, na Madagascar. Então, com essas 2 torres fortes, muito potentes, eles conseguem cobrir o mundo todo com programas da Igreja de Cristo, em ondas curtas. E então eles me pediram alguém para poder fazer os programas em português. Aí eu recomendei o Rômulo e mais um outro irmão no Brasil. Aí, entre os dois, escolheram o Rômulo para fazer esse trabalho. Então, desde então, o Rômulo está sendo o produtor dos programas da Igreja de Cristo na língua portuguesa. Aí, hoje teve uma reunião de 7 produtores, né? Nós tivemos na reunião hoje os produtores da China, da Rússia, da África, do Brasil, da língua hispana, eram 7 línguas, né? Presente, eu almocei com eles, participei da reunião e me pediram fazer uma mensagem do devocional, mas foi
um momento extraordinário, porque essas pessoas desses continentes todos reunidos na mesma sala, mesmo né, reunião, orando a Deus, compartilhando as boas notícias, quantos milhões de contatos têm feitos. Além dos programas em ondas curtas, tem páginas na internet, nas suas línguas, onde que tem os programas arquivados, mensagem, aulas, maneiras de fazer contato. Então, glória a Deus por esse trabalho desses irmãos, né? Porque é um trabalho único, extraordinário. E a importância das ondas curtas, quando eu estive no Brasil em 1971, 72, vocês são muito jovens, nem nasceram ainda, a não ser Dona Maria, né? Elza e Maria da Luz, mas naquela época, o carro tinha rádio AM, FM e ondas curtas também. Hoje, pessoas que nascem, jovem de hoje, nem sabem o que é ondas curtas, mas é uma frequência de rádio que alcança muito mais longe do que a rádio FM, né? A AM é um pouco mais longe, né? Tudo, mas então as pessoas que moram no interior, mas bem no interior, longe de estação de rádio FM, AM, ou talvez longe de internet, mas eles têm capacidade de ter um rádio de ondas curtas. Então, por isso, para alcançar até as pessoas em lugares mais remotas, né? E hoje na África, né, as pessoas em outros lugares do mundo, eles usam muito ondas curtas, então eles conseguem pegar os nossos programas, seja da Alasca, que pega a parte norte do mundo, né, cobre a parte norte, e essas torres, rádio de ondas curtas no sul, na África, pega a parte sul do mundo. Então, pela graça de Deus, nós estamos com o mundo coberto com os programas. Agora, é interessante, esses programas não são 24 horas mensagens religiosas. Por quê? Porque muita gente, talvez, que não é religioso, ele ia desligar, não quero ouvir isso. Mas eles põem programas de interesse público, talvez sobre Covid, ou sobre criação de filhos, uma coisa genérica, né? Ou passa talvez uma música interessante e tal, mas intercala com mensagens bíblicas, né? Então, tem uma mistura, não caracteriza os programas só de uma forma religiosa, mas variável, né? Faz entrevistas com pessoas famosas até, né? Pessoas conhecidas, e é muito interessante. Então, pela graça de Deus, está indo bem, e o Rômulo veio para cá para participar dessa reunião, né? Com todos os produtores, e eles estão fazendo planos pelos próximos 5 anos. Então, ora por esse ministério da igreja, né? Que possa expandir e crescer e alcançar todas as pessoas, né? Ok. Semana passada, eu sei que Maria Elza não estava presente, talvez alguns outros, mas assim, eu adorei o nosso tempo juntos semana passada. Por quê? A Damares levantou um assunto que está bem atual, e um estresse, um problema de relacionamento que está tendo, né? O Rômulo até confirmou, eu compartilhei com o Rômulo essa situação que nós conversamos semana passada, e ele me relatou de um irmão que deixou a igreja justamente por causa disso. E antes dessas eleições, não foi agora, não. Se foi sobre questões políticas, que muito irmão que estava pressionando ele, que ele não estava com a mesma visão dele, e se cria um estresse. O irmão parece que está voltando agora. E esse irmão que estava pressionando ele, nem está na igreja mais. Você vê que a gente deixa as bobagens do mundo, né? Criar um problema, e as pessoas, todo mundo sai ferido, sai prejudicado, e em vez de fazer o que Jesus falou, né? Deixa os mortos enterrar os mortos, né? Eu não estou criticando alguém que está envolvido em política, não. Mas o cristão tem uma visão da vida muito maior do que a política dos homens. Claro, não é errado se envolver com política, de querer o melhor para o país. Deus falou para orar pelos reis, pelos governantes, para que possamos ter paz, né? Mas, por outro lado, nosso reino não é deste mundo, né? E
infelizmente, eu não quero nenhum governo que cria uma perseguição sobre a igreja, mas felizmente, quando há perseguição, parece que a igreja cresce mais. Porque aí que as pessoas têm que definir se eu sou seguidor de Jesus ou não. Porque quando está indo tudo bem, todo mundo crê em Deus, todo mundo é cristão, todo mundo vai para o céu, né? Dizem as pessoas. Mas quando a coisa começa a apertar, aí você vai ver quem realmente, né? Separa as pessoas que só têm conversa de cristianismo e aqueles que são de verdade, seguidores. Então, foi ótimo nossa aula semana passada. Eu agradeço ainda mais por levantar assunto muito importante, delicado, mas é bíblico, né? Pessoas podem ter opiniões diferentes sobre, mais ainda, né? Assim, nós vemos aquela energia atrás da política, mas atrás da religião é igual, às vezes até mais, né? Argumentos, discussões, e Deus fala, não faz isso, não. Vive em paz. Romanos 16, verso 18, diz, o que depender de você, vive em paz com todos os homens. Jesus, em João 17, orou, a última oração dele, ele está preocupado com a união dos seus seguidores, né? Porque o mundo vai ver, né, Cristo em nós. Nós temos que ser luz nas trevas. E se nós não estamos vivendo em paz uns com os outros, ai do mundo, né? Que nós temos o Espírito Santo, nós temos que ser dominado, e o fruto do Espírito Santo é longano, é paz, é alegria, né? E então, mas eu não estou apontando dedo para ninguém, porque como primeira aula foi o quê? Nós todos somos pecadores, não há um justo sequer, tá? Isso não é... Eu posso ver o erro no meu irmão e querer ajudá-lo, mas eu espero que ele me ajude também. E eu tenho que ir... Gálatas capítulo 6, verso 1 diz, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo no espírito de brandura e mansidão, para que não sejais tentados também, né? Então, assim, se eu estou vendo um irmão agindo de uma forma errada, eu preciso, se eu sou espiritual, se eu sou maduro na fé, eu preciso corrigir, mas no espírito de brandura e mansidão, muita humildade, porque eu também sou pecador. Eu não sou melhor do que pessoas que estou tentando corrigir, não. É só que nesse momento, talvez eu estou vendo com mais clareza, e eu espero que ele faça mesmo comigo, né? E se nós temos maturidade espiritual, quando alguém vem para nos corrigir, não é crítica, não é desfazer, é alguém querendo vestir a mesma camisa, nós estamos no mesmo time, nós precisamos ajudar um ou outro, né? Então, assim, mas a carnalidade do ser humano, né, é terrível, né? E quando alguém vem para nos ajudar, a gente olha como olhos, vem aí fulano para nos criticar, né? E tal, desfazer, ele não gosta de mim, ou ele é contra mim, não. Ele quer o melhor. Às vezes ele vem, Provérbios capítulo 15, verso 1 diz que uma resposta dura suscita furor, né? Mas uma resposta branda, né, acalma as coisas. Então, a forma que vamos corrigir a pessoa, às vezes nós podemos errar muito mais do que o erro da pessoa que está cometendo, nós estamos querendo corrigir ou ajudar a consertar, né? Então, eu agradeço a Damares, e não somente por levantar assunto, mas todos que participaram, né, que mais ainda que dia 30 está chegando, essa mensagem, Romanos 14, precisamos compartilhar, e o fruto do Espírito, né, amor, longânimo, paz, paciência, né, bondade, benignidade, né, nós temos que pregar a palavra, né, e independente de quem ganhar essa eleição, Deus está por cima, Ele é soberano, né. Quando, em Romanos 13, quando Paulo escreve para a igreja, fala para se submeter às autoridades, era o Nero que era o imperador de Roma. Era do segundo pior dos imperadores de todos os tempos. Talvez o terceiro, não sei, entre Calígula e Domiciano, sim. Mas era terrível. Ele matava os cristãos por prazer, colocava eles no jardim como velas humanas e queimava as pessoas. Assim, era terrível. Mas Paulo disse, olha, o cristão precisa ser um cidadão exemplar, né? Nós fazer o certo, né? Então submeter às autoridades.
Ok. Alguém gostaria de comentar, ou questionar, perguntar? Eu falei muito, né? Estou tomando café aqui, gente. Romulo não, o Vladimir que teve aqui, ele trouxe café do Brasil para mim. Ah, que bom. Hoje eu vou ficar quietinha para a aula Não, não, render. não, 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 não. E aqui, Romulo trouxe paçoca. Nós fomos na reunião com esse pessoal do mundo todo, só eu e Romulo conhecia paçoca. Eu falei com ele, ó, aí começou a distribuir os paçoquinhos, né, nos pacotinhos. Eu falei, olha, esse aqui é um doce explosivo, tá? É um doce explosivo. Você toma muito cuidado ao abrir o pacote, senão ela vai explodir, né? E todo mundo, o que é isso? Porque não explode, mas vai desfazendo, né? Assim, tudo. E eles nunca na vida conheceram. E ele trouxe uma bananada também, eles gostaram muito. Mas então foi. O Brasil realmente brilhou hoje na reunião entre as pessoas do mundo. Eu achei bacana demais. Na próxima vez eu tenho que levar Guaraná para eles, conhecer Guaraná, né? Ok. Uh, eu voltando à nossa aula inicial, os relacionamentos são importantes. Deus disse, não é bom o homem esteja só. Todo mundo tem vontade de casar, porque, né, é um desejo. Deus criou o homem para complementar a mulher e a mulher para complementar o homem, né? Os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa, né? É natural isso, mas há muitos problemas entre o casamento, porque os homens tendem de ter qualidades diferentes do que as mulheres, e então, assim, isso causa atrito, se a gente não aprender, se a gente não ter paciência, se a gente não reconhecer que você nascer com um cabelo de tal jeito, outro nasceu de um cabelo de outro jeito, olhos de uma cor, outro. Assim, a gente tem que aprender a aceitar diferenças, né? Não estou falando de erros, nem um ensinamento errado, não é isso não, mas diferenças de personalidade, de ser homem, de mulher, né? Personalidade, talvez você já fez algum teste de temperamento, durante a semana eu vou enviar para vocês, ou vou enviar para Marcos, ou nessa ESPN, né? Um teste você pode fazer, se você nunca fez, de avaliar seu temperamento, sua personalidade. Aí, na aula semana que vem, que provavelmente será a nossa última, mas nós vamos discutir essas diferenças de temperamentos, mas você vai ver temperamentos, pessoas que são mais analistas, outras pessoas são mais um espírito, mais personalidade de liderança, outro talvez uma personalidade mais de paz, outro que tem temperamento, personalidade mais de festa, de alegria, né, de ânimo. Então, as pessoas nascem com esses temperamentos, você não escolhe, não. Agora, você pode a avaliação que nós vamos fazer durante a semana vai ajudar você a se auto-entender melhor e vai ajudar você a entender seu cônjuge, ou seus filhos, ou até colegas de escola, de trabalho, melhor e aprender. Em primeiro lugar, eu acho importante, eu comecei a fazer esses estudos nos anos 80, e no início eu não entendi bem o motivo, eu não concordei muita coisa, eu achei que era mais porque não entendi, então eu não dei muito valor, mas passados anos, com mais experiência, mais estudo mais profundo, depois da Bíblia, eu acho que seria um estudo mais importante que você pode fazer, entender personalidades e temperamentos. Por quê? Porque ajuda você a aceitar as pessoas mais facilmente, entender por que eles fazem o que eles fazem, o que eles valorizam, e ajuda você a saber como lidar melhor nos seus relacionamentos, né? Eu trabalho com casais há 45 anos. Teve um casal que teve aqui na igreja esses dias, lá da minha terra, lá de Ohio, mas eles compraram uma casa aqui no capital Nashville, tem netos aqui,
Foi o meu primeiro casamento, que eu fiz 47 anos atrás, né? Antes que eu casei, eu fiz o casamento deles, hoje estão bem, são vovô, vovó, né? Tem netos e tudo, são bem casados, né? Mas, então, nesses anos todos, eu tenho trabalhado com casais que não foram bem-sucedidos nos seus relacionamentos, no seu casamento. Chegaram a se separar, divorciar. E até hoje, eu não vejo nenhum casal que não poderia ter sido ajudado, que isso não precisava acontecer. Não era um estava matando, querendo matar outro, não era um que não queria abandonar uma vida de pecado. Todos que eu conheço poderiam ter sido ajudados, mas eles esperaram muito tarde. Aí, quando finalmente vem à tona a situação deles, seja eles procurando ajuda, que normalmente não acontece, e simplesmente a gente vê que eles estão tão mal que a gente aproxima eles, quando eles chegam a esse ponto, não é que eles não poderiam resolver, mas nessa altura eles não vão querer resolver, porque já estão tão assim frustrados, um desgosto tão grande um com o outro, que eles não querem consertar, eles não querem tentar, eles querem afastar, né? Então, assim, por isso é muito importante a gente aprender essas coisas, porque se não tomar cuidado, chega o ponto de nossos relacionamentos não ficam só constrangidos, mas chega a ser destruídos, né? Ok, então eu vou mandar para o ESPN esse link aqui mais tarde, né? Talvez hoje não, mas amanhã talvez eu consiga mandar para vocês, tá bom? Vamos ver umas dicas de relacionamento. Uma dica muito importante, né? O Marcos Sacramento, ele sabe muito bem essa dica. Marcos, você é uma pessoa muito divertida. A gente gosta quando você conta casos, a gente fica rindo. Eu posso talvez ter ouvido várias vezes o mesmo caso, mas a gente ri sempre, né? Ele tem dom nesse ponto. Mas uma coisa, ele brinca muito comigo, brincadeira, mas é gostoso. Aqui, tem uma frase que você pode usar quando você relaciona com as pessoas, que ajuda demais. É uma coisa simples, não é natural, tá, gente? Não é natural e chega ao ponto até pode fazer a brincadeira, igual o Marcos faz comigo e tudo. Mas mesmo no espírito de brincadeira é gostoso. Aqui, ó. Quando você pergunta uma pessoa, vamos supor, minha esposa quer, o lixo está acumulando lá na cozinha, né? Está precisando levar lixo lá fora. Aí ela fala, ô Gates, como você se sentiria em levar esse lixo lá fora? Agora, essa frase, como você sentiria, ok? Guarda essa frase, escreve aí, manda tatuar no seu braço, qualquer coisa assim, tá? Mas não esquece, porque vai abençoar a sua vida e muito, né? Como você sentiria tal, 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 né? Como você sentiria. Por que isso é importante? Porque ela poderia falar, ô Gates, leva esse lixo lá fora, está acumulando aqui, está fedendo aqui, está horrível. E o caminhão vai passar daqui um pouquinho. Se não levar agora, eu não sei o que eu vou fazer. De todo jeito, ela comunicou sua necessidade, mas eu vou sentir como uma criança, um menino. E nem criança gosta de ser tratado como criança, não é? Ninguém gosta de ser mandado para nada. É contrário à nossa natureza humana. Alguém mandar alguém. Mesmo que você é chefe de uma empresa, né? Você chega falando, faz isso aqui, faz aquilo. Não, você mostrando respeito ao seu funcionário, ele vai se sentir bem, você vai conseguir o que você precisa do mesmo jeito. Claro que se não fizer, você pode mandar ele embora, né? Mas isso valoriza a pessoa. Como você sentiria fazer isso para mim e tal? Agora, é possível que a pessoa não se sente bem, porque você não está perguntando, fazendo essa pergunta como uma fórmula mágica, tá? Como você sentiria? Se eu falar como você sentiria, você vai ser obrigado a levar lixo lá fora. Não, peraí. Você está perguntando, querendo saber
como eu realmente sinto sobre isso. Porque, por exemplo, eu posso estar, por exemplo, quase todas as minhas aulas, as pregações, eu estou trabalhando no escritório até no último momento que eu tenho que sair, o que eu tenho que fazer, né? Eu sempre estou mexendo. Então, assim, às vezes assim, vamos supor que eu estou terminando a pregação aqui, pleno, quarta-feira, sei lá, aqui na igreja tem reunião em todos os quartos, e faltando poucos minutos, Rebeca fala, como você se sentiria em levar esse lixo lá fora? Porque amanhã cedo passa caminhão. Eu falo, Rebeca, eu não sinto bem no momento que eu estou terminando essa aula, mas assim, chegando da igreja, hoje à noite eu levo, ou amanhã cedo eu levanto, eu levo. Ah, tá bom. Pronto, resolvido. Mas se ela tivesse falado, leva esse leite lá fora, porque o negócio está fedendo aqui, o caminhão vai passar amanhã cedo e tudo. Aí eu teria que argumentar, explicar, não, mas eu não posso agora não, porque eu estou terminando isso aqui, e depois eu resolvo isso aí. Oi, já está todo mundo alterado, aquele espírito complicado, estressante, distanciando as pessoas, eu com a Rebeca e tal, né? Então, mas como eu disse, isso não é fórmula mágica, né? Você falar como você se sentiria, a pessoa como vai ser encantado e vai fazer o que você quiser, né? Quando minha filha, Vanessa, nossos filhos, toda criança você tem que ensinar a falar por favor, obrigado, né? Dá licença. As crianças não fazem isso por natureza, né? Você tem que falar 10.000 vezes para a criança, fala obrigado para sua mãe, fala, por favor, né? Poderia me passar, né? Tal coisa. Então, um dia, a minha filha Vanessa era muito pequena ainda, mas a gente já tinha ensinado para ela, né? Para falar, por favor, e tudo. Aí, eu não lembro o que ela pediu. Pode ser que ela pediu para brincar no meio da avenida com facas, né? Com facas cortantes, não sei, com uma bomba, não sei. Era algo que é impossível permitir, né? Uma criança de 6 anos brincar no meio da avenida com facas da cozinha, né? Assim, sei lá o que era. Eu falo, não, Vanessa, não pode, não. Aí ela ficou chateada, assim, na hora, ela levantou. Mas eu falei, por favor, né? Quer dizer, por fato dela falar, por favor, então pode, vai. Falou, por favor, vai lá na avenida brincar, cuidado com os caminhões e ônibus, né? E não se corte com a faca, tá? Puxa, falou, por favor. Não, não é fórmula mágica, não é algo para... Estou tentando falar, manipular a pessoa, né? Não é manipulação, tá, gente? Se você pergunta como você sentiria, você está perguntando com o coração sincero. Você quer saber como a pessoa sentiria fazer isso, tá? Não é, eu já falei com o senhor para, né? Assim, não é, não, isso não. Porque você pode falar, por favor, de uma forma muito agressiva também, muito cínico, né, e tal, não. Mas como você sentiria? Pode ser para sua esposa, para o seu marido, para seus filhos. Às vezes para os seus filhos, assim, talvez tenha que ser um pouco mais direto, às vezes, né? Dependendo da criança, da situação. Agora, filhos mais velhos, não, né? Assim, meus filhos são casados, têm crianças, agora eu não vou tratar meu filho, eu não tenho autoridade, apesar que ele me respeita muito, mas eu vou tratar ele né, como você sentiria, meu filho também e tal, né? Então, eu espero que você possa entender, porque isso vai melhorar muito seu relacionamento entre você e seu marido, sua esposa, pessoal do seu convívio no trabalho. Eu sei que muita gente faz isso. Ok, uma coisa assim, me dá, né? As pessoas, Maria da Lúcia, me dá um copo d'água, me dá um copo d'água. Ela vai levantar, claro, ela vai levantar, me dar um copo d'água, toda boa vontade, tá? Mas não seria bem melhor? Você poderia me dar um copo d'água, por favor? Ou como você sentiria me dar? Claro, eu sei que ela não vai nunca falar, não sinto bem, mas pode ser, sinto muito, irmão, mas nosso filtro estragou, está entrando muito bicho, sei lá o que é, né? Mas isso é muito importante, né? De demonstrar esse respeito, falando por favor, né? Como você sentiria? Vai mudar muito seu convívio, sua vida. E se um marido ou mulher
ou qualquer um, pede respeito um pelo outro e começa a mandar, é terrível. Né? Eu sei que a esposa, por ser cristã, ela é obrigada para ser submissa ao seu marido, como Cristo, a igreja é submissa a Cristo, né? Mas ela não precisa ser pisada, ela não precisa ser maltratada verbalmente, ela não precisa ser desrespeitada, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz, se não trata a sua esposa com dignidade, com respeito, Deus não quer ouvir suas orações, né? Então, só por ela ser submisso a você, não ao marido, não é licença você maltratar, desrespeitar, né? Então, aqui, presta atenção, mulheres, especialmente, os homens também, mas quando Rebeca me pede uma coisa, como você sentiria, ok? Claro, é vice-versa, mas é muito mais com homens, sabe por quê? O homem foi criado com um espírito macho, né? Agora, ser machista não é legal, mas o homem tem que ser macho, ele tem que ser macho, Deus o criou assim e tem que ser. Então, quando a esposa fala, ok, como você sentiria em levar esse lixo lá fora? Eu sinto macho, eu posso ser herói, eu posso ser aquele guerreiro para minha esposa, eu posso salvar minha esposa, eu vou levar esse lixo lá fora. E ela, assim, como se eu tivesse conquistado o mundo, né? Porque ela falou de tal jeito que eu posso socorrer minha esposa. Como você sentiria em levar isso lá fora? O Gates, chegando da igreja, ela levantou cedo, cuidando talvez um neto que ficou em casa, e ela está exausta, não teve tempo para arrumar almoço. O Gates, como você sentiria que se a gente pegasse uma comida lá fora hoje, ou comer lá fora, né, no restaurante? Aí só ela pergunta como você sentiria antes de sair da boca dela o que é que ela quer, eu já sinto bem, eu já sinto, assim, respeitado, eu sinto que eu posso ser um herói, né? Eu chego lá para salvar a pátria nessa hora. Agora, claro, nem tudo eu vou sentir bem, nem tudo que eu posso, mas, em geral, normalmente, a minha maior alegria é fazer minha esposa feliz, né? Tudo que ela quer, dentro do possível, eu quero fazer. Agora, às vezes não é uma coisa possível, às vezes não é coisa boa, não é uma coisa lógica, a gente pode conversar, mas dentro do possível, mesmo que for o contrário ao meu gosto pessoal, eu quero resolver, né? Já te contei quando eu cheguei no Brasil, que eu tinha dinheiro para comprar um carro, aí eu perguntei, Rebeca, qual carro que mais se agrada? E ela falou, não importa, desde que seja um carro amarelo. Aí, o quê? Porque naquela época o carro amarelo era táxi, né? Mas, mas é um irmão da igreja, Ronan Parreiras, ele tinha um conhecido no BR Veículos, lá na Avenida Contorno, achou um Ford Corcel 2, claro, um amarelo clarinho, clarinho, não era um amarelo de táxi, não, só... Oh, minha esposa agradou, ela gostou, aí eu saí como herói, porque comprei o carro que eu gostei muito, o Corcel 2 era um carrão, né? Apesar que meu carro era super simples, nem tinha carpete, era borracha, os bancos eram de plástico, né? Não tinha retrovisor no lado do passageiro, mas, né, o para-choque era só pintado e tudo, mas era o meu carro, se tudo, e era amarelo, eu conseguia agradar a minha esposa, né? Nunca seria a cor que eu teria escolhido, mas por eu sei que agradou minha esposa, eu fiquei feliz, né? Então, as esposas, quando você fala isso para seu marido, como você sentiria? Ele sente já honrado, ele sente general, ele sente guerreiro, herói, tudo. Agora, não é para manipular, não, tá, gente? É para saber de coração sincero como você sentiria. Porque se ele falar, bem, eu não sinto bem com isso, não, por causa disso, disso, então você precisa respeitar os sentimentos dele da mesma forma que ele precisa aceitar seus sentimentos, né? Porque sentimentos não são fatos necessários, assim, objetivos, são subjetivos, né? Para mim, não importa a cor que nós pintamos a sala. Para mim, o importante, eu acho que precisam pintar, que está com muito neto, tá precisando, né, muito bola jogando dentro da casa e tudo, está precisando pintar. Mas, para mim, a esposa, o que ela escolher, eu vou lá na loja e compra. Eu queria uma cor dessa. Tá ótimo, se ela fica feliz, né? Mas, às vezes,
Ela não vai importar a cor, mas eu sempre queria uma sala pintada, sei lá, qual que é a cor mais popular agora para pintar a sala? No Brasil, não tem, não? Eu sempre gosto do branco. Do branco, então. Minha casa no Brasil era a parede branca, eu gosto também, né? Então, às vezes minha esposa não importa mais, mas eu sempre queria uma casa com parede branca, mas nunca tive, porque minha mãe sempre era azul, vermelho, sei lá, né? Então, às vezes, por isso que a gente conversa sobre sentimentos, porque podemos chegar a um consenso, algo que agrada a minha esposa e algo que agrada a mim, né? Ou você e seu colega de trabalho, porque na igreja ninguém é chefe, né? Nem os presbíteros são servos da igreja, né? Todo mundo, de uma certa forma, é voluntário, né? Mesmo que pode ter um irmão que recebe um sustento da igreja, mas todo mundo é voluntário. Então, precisamos respeitar os sentimentos uns dos outros, né? A Bíblia condena o presbítero de ser dominador da igreja, né? Ele é líder, sim, mas ele não é para dominar a igreja. E isso, em 3 João, teve isso, né? Diótrefes, que ele era dominador da igreja, ele estava estragando, atrapalhando a igreja, né? Então, na igreja, respeitar os sentimentos um do outro, como se sentiria, e tem que ser muito delicado. Todo mundo é voluntário, não tem um chefe lá de cima, faz isso, isso e pronto, acabou, né? Senão te mando embora, né? Mas na igreja precisamos exercer nosso espírito de paz, viver em paz. Agora, infelizmente, existem certas pessoas que não importa o que você fizer, elas querem brigar, eles querem implicar, eles querem complicar. Tem isso, né? Mas, dentro do possível, a Bíblia diz em Romanos, para marcar essas pessoas, né? Pode ser que tem que afastar a comunhão da igreja. Se tiver algum irmão ou irmã causando divisões na igreja, atritos, depois de uma pessoa lá chegar e conversar, ou 2 e 3 depois, leva para a igreja. Se não ouvir, essa pessoa precisa ser excluída da comunhão da igreja. Não é só imoralidade, porque está roubando carro à noite ou vendendo droga, não. Às vezes está criando divisão na igreja, né? De um espírito, né, anticristão. Gates. Sim. São duas coisas. Bons comentários, eu entendo isso. Aqui em casa, quando eu falo como você se sentiria, ou quando ela fala, se ela que fala, tá bom, Rebeca, eu brinco. Eu já sei. Né? Ela, tá bom, Rebeca. Ou então, tá bom, Gates. A gente já fica brincando que aqui tudo é motivo de brincadeira, né? Mas no início dos anos 90, eu era recém-casado, Silvana decidiu, queria um quarto. Naquela época, a cor rosa era muito feminina, né? Hoje não, hoje as pessoas. É comum o homem usar rosa. E duas coisas. Silvana resolveu pintar o nosso quarto de rosa. E perguntou se como que eu me sentiria. Eu falei, Silvana, se você se sente bem com isso, não é a cor que eu escolheria, não, mas o que importa é que você está feliz, principalmente no quarto. Né? Então, graças a Deus por isso. Né? Então, e ela comprou umas 5 camisas sociais, tudo rosa. Eu falei, eu vou usar. E as pessoas ficavam me zoando muito, né? Eu falei, minha esposa me deu, ela gosta de me ver de rosa, ela se sente bem. E eu estou feliz. Se ela está bem, eu estou feliz nesse sentido. Né? A gente vai aprendendo aos poucos. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu parei de usar essa expressão, porque até o dia eu fazia visita para irmãos ou visitas evangelísticas, então eu tinha umas brincadeiras, umas coisas assim, né? Às vezes no meio da conversa eu queria tomar um café, mas a pessoa não oferecia um café. Então eu dizia para a pessoa... Você não foi para casa da Maria Elza, não. Você não foi para casa da Maria Elza. A pessoa não oferecia café e eu dizia assim com a cara bem assim de paisagem, bem séria, eu dizia assim para a pessoa, escuta, tem uma padaria aqui perto? Com muito jeitinho, né? Aí a pessoa dizia assim, tem uns 2 quarteirões aqui, bem perto, mas por quê? Estou doido para tomar um café. Não, o que é isso? O que é isso? Né?
só fazia agora para você, e fazia o café, e trazia um bolo também. E era a maneira de eu quebrar o gelo com a pessoa, de ficar, porque às vezes eu via, às vezes o estudo, a gente vai aprendendo que não é tão importante você mostrar o que a Bíblia diz e chatear a pessoa muitas vezes, porque às vezes a pessoa não está satisfeita. Então é melhor você, às vezes, quebrar o gelo. Eu não vou estudar a Bíblia com a pessoa, não vou conversar com ela um pouco, para depois conquistar o direito dela ouvir sobre a Bíblia, né? Mas aí eu usava essa técnica e nunca falhou. Mais uma vez, eu encontrei uma senhora e um casal que eles eram, eu não sabia que eles eram brincalhões, que era a segunda vez que eu estava estudando com eles. E no meio da aula, terminando, eu perguntei se tinha alguma padaria próxima. Eles falaram, tem sim, Marcos. Saindo aqui de casa, aqui, ó, você entra aqui à direita, segunda rua à esquerda, e não me perguntaram por quê, nem nada. Eu agradeci e falei, muito obrigado, né, pela dica, né? E eles nunca ficaram sabendo, né? Porque eles não me perguntaram, eu falei, tem hora que falha, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer que e você falou alguma coisa boa, como você sentiria, não é uma palavra mágica que vai abrir as portas, né? Porque tem hora que não dá, né? Infelizmente. E uma coisa dentro de casa, por exemplo, eu acho que é difícil, dependendo das personalidades, 90% das coisas dentro de casa, a cor da casa, a cor da cortina, se vai ter isso, eu não me preocupo. Para mim, não é motivo de eu ficar, às vezes, tendo uma queda de braço. Não, a minha opinião tem que ser do meu jeito. Então, a maioria das coisas é do jeito que ela acha que é bom para ela. Porque para ela vai fazer diferença. Para mim, não faz tanta diferença. Mas eu digo, olha, isso aqui nós precisamos sentar e conversar. Porque eu não me sinto bem dessa maneira. Eu não me sinto bem desse jeito. Então, nós vamos conversar sobre isso, porque chegarmos a um acordo, né? E eu entendo isso que você está falando, que todas as vezes que a gente não tem esse espírito, a gente briga, tem atrito. Né? O ambiente não fica bom, porque um olha para o outro, já fica chateado, negócio do lixo, e aquela coisa toda e tal. Né? Mas eu já sei que a obrigação é minha mesmo, aqui de casa do lixo sou eu mesmo, então não é ela. Então são pequenos detalhes. Mas alguém sabe se tem alguma padaria aqui perto? Não? Ô, Marcos, eu vou te ensinar um versinho que o meu pai falava, né? Ele falava assim, se essa casa fosse minha, era a hora de um café. Como a casa não é minha, bebo a hora que me der. Então, isso com ele funcionava bastante. Quando ele queria um cafezinho, ele falava o versinho. Mas, Gates, essa frase, né, como você se sentiria, lembra um curso que eu fiz com nossa irmã Cláudia Malaquias, de BH, né, que ela deu um curso para a gente sobre comunicação não violenta nessas lives, né? Então, foi muito bom, porque nós temos que perceber quatro pontos que ela colocou, né? Primeiro, observar as situações sem julgamento, né? Por exemplo, se a gente está numa situação de casal, né? Ou com filhos, que está tendo um conflito, né? Então, tem que observar, primeiro, observar como está aquela situação, o que está ocorrendo nessa situação, mas sem julgamento. Eu vou perguntar, por exemplo, a filha não está arrumando o quarto está muito bagunçado, em vez de chegar e falar, nossa, esse quarto está todo bagunçado, por que você não vai e arruma logo isso? Você vive largando a toalha molhada em cima da cama. Em vez de falar assim, perguntar para o filho, né? O que está acontecendo? Você está se sentindo bem? Está tendo alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Porque deve estar acontecendo alguma coisa com você, né? Você está assim, seu quarto está assim, você está com algum problema emocional, de saúde, eu posso te ajudar, né? Porque, às vezes, a situação que a gente está observando é só um resultado de um sentimento que a pessoa está passando, né? Então, aí, a partir dessa pergunta, né, dessa introdução,
sem julgamento, sem chegar já caindo em cima. Então, daí, identificando a necessidade da pessoa, se comunicar com ela, porque, de repente, a forma de falar vai atrapalhar a pessoa de se abrir com você. A pessoa não vai abrir mais, você não vai saber mais o que está ocorrendo, né? Além de criar um distanciamento, você não vai poder ajudar. E com a forma de você falar, você vai, não só você não vai estar julgando a pessoa, mas vai estar conversando. Aí, se fosse falar, não, mãe, é preguiça mesmo, você quer que eu te ajude aí para te motivar nisso, né? Mas, se não, pode ser que esteja passando por uma depressão, aconteceu alguma coisa na escola, no trabalho, rompeu com o namorado, alguma coisa que está afetando a pessoa e deixando ela desanimada, né? Então, tem N situações que podem acontecer e nós podemos, através da forma, né? Essa frase, né? Como você se sentiria, ou como você está se sentindo, né? Uma pergunta, ao invés de uma afirmação, né? Ela vai ter resultados bem melhores na comunicação. Isso ajuda bastante até no meu trabalho, por exemplo, como professora, né? Em situações de conflito, perguntar, mas o que está acontecendo? Como é que você está se sentindo com isso? Então, isso faz uma mudança na perspectiva e no relacionamento das pessoas, né? Gostei muito. Primeiro, observar, assim, sem julgar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eu sei de um caso que... Eu não sei os detalhes, não lembro bem os detalhes, mas era mais ou menos assim, que o homem estava, tipo, no metrô, lá com uns 3 ou 4 crianças pequenas, e estava em desordem total, e ele estava lá, assim, parecendo desligado, e as crianças estavam perturbando todo mundo, estava, né, sendo perigoso até do jeito que estava correndo, e aquela coisa toda, e alguém chamou a atenção dele, olha, por que você não olha seus filhos? E, desse jeito. Aí ele, tipo, quase... Ele não estava dormindo, mas, assim, estava meio pastel, e cara olhou para cima, desculpa, moço, minha esposa acabou de falecer essa noite e nós estamos indo para resolver os detalhes do funerário, desculpa, moço. Ele estava assim, mas a gente não sabe, né? Porque ele estava, talvez, normalmente, os filhos tudo sentado, tudo organizado, tudo certinho, mas ele estava numa situação que a gente não ia saber, só julgar. Que pai é esse? Deixa esses meninos de qualquer jeito, não disciplina, não põe ordem, tudo, né? E eu gostei também que se falou da forma que se fala, a pessoa pode se abrir em vez de criar atrito e distanciar vocês. Por exemplo, você mostra que eu estou no seu time, eu estou jogando com você, nós estamos no mesmo time, vestindo o mesmo uniforme, né? Eu posso te ajudar, vai te animar, porque dependendo da criança ou pessoa, todo mundo precisa de encorajamento. Tem criança porque não é só mandar, né? Mas talvez sua atividade juntinho é um tempo especial, você pode passar junto, né? Então, isso é muito sábio, né? Mas essa expressão, como você se sentiria, vai demonstrar respeito para a pessoa e deixar a pessoa... Dá para você comunicar e sem confronto, sem, né? Eu sei, o lixo é minha responsabilidade, mas eu faço de boa vontade, mas se você me mandar fazer, mesmo que não estou fazendo nada, eu não vou gostar. Não é porque ninguém gosta de ser tratado como uma criança, né? Nem crianças gostam de ser, assim, de uma forma bruta, né? E é uma oportunidade que você tem para criar hábitos de comunicação que vão abençoar por anos. Nós não estamos falando só daquele momento, não. Nós estamos criando hábitos de como nós comunicamos, as nossas necessidades, como nós nos relacionamos, isso é para a vida toda, né? E então, assim, e vai, mesmo que não for como esposa ou cônjuge, mas vai ser com o pessoal, vai criar um ambiente de trabalho, porque nós temos que trabalhar, ninguém pode viver sem trabalho, né? Assim, em geral.
Por que você vai fazer o ambiente do seu trabalho ficar tenso, pesado, desagradável? Não, o trabalho às vezes pode ser desagradável, mas vão carregar fardos um dos outros, levantar o peso, né? Vão animar as pessoas, vão... tem um judeu, chama Dennis Prager. O homem é um fenômeno. Eu assisto muito dos podcasts dele. Ele não é cristão, não, mas ele respeita muito o cristianismo. Ele está escrevendo livros sobre... são comentários sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Ele fala... ele foi criado em escola onde que metade do dia é estudo de teólogo, né, em hebraico, e outra metade do dia é estudos normais e tal, mas ele aprendeu russo de uma idade pequena. Ele é americano, mas aprendeu russo, ele fala outras línguas também, mas o homem é fenômeno. Ele é muito gentil, muito inteligente, muito equilibrado, né? Eu gosto muito das palestras dele. E ele fala sobre... Ele tem programação 6 dias por semana, não trabalha aos sábados, porque é judeu, né? Mas 6 dias de semana ele tem programação 3 horas por dia, e toda semana ele tem um dia voltado para o casamento e um dia voltado para felicidade. Ele diz que felicidade é um problema sério, porque todo mundo quer ser feliz, né? Mas poucas pessoas alcançam a felicidade. E ele diz que nós temos... porque a visão nossa sobre felicidade normalmente eu sou feliz se coisas que eu gosto acontecem comigo. Sou feliz se eu comprar um carro novo, sou feliz se ganhar na loto, sou feliz se eu tenho uma esposa bonita, sou feliz se meus filhos né, são inteligentes, essas coisas assim. Nós deixamos a felicidade depender das circunstâncias. Ele falou, não, nós, como ser humano, temos uma obrigação moral de sermos felizes, mesmo quando as coisas não estão de bem. Ele diz que as pessoas... Ele diz, você vai agir de uma forma feliz até que se sentir feliz. Normalmente, a gente espera se sentir feliz para agir feliz, de uma forma feliz. Ele diz, não, da mesma forma que pessoas dizem, mas não é natural agir fingir que você está feliz, mesmo quando você não está. Fala, não é fingir, mas quando você tem mau hálito, o que você faz? Você vai lá escovar os dentes, você toma banho para não ficar fedendo, né? A gente coloca desodorante, a gente arruma cabelo, faz tudo, mas para se apresentar melhor. Então, nós devemos agir de uma forma feliz, alegre, não crítica, não, né, resmungando sobre tudo na vida, mesmo que não está se sentindo bem, que não vai mudar. Na verdade, você vai se sentir melhor se você agir de uma forma mais feliz. Não estou dizendo mentir, nunca, não é mentir. Falar, se está tendo algum problema, não estou tendo problema nenhum, estou super feliz, não tem nada errado. Não é mentir, não é nada. Mas a gente agindo de uma forma agradável, feliz, alegre, os sentimentos vêm. É como, às vezes você vai no culto, né? Eu estou cansado, eu não estou sentindo bem, não dormi bem essa noite, eu estou, sei lá, talvez eu estou começando a pegar, eu não sei, não estou afim de ir na igreja, mas você vai assim mesmo, por causa do seu compromisso com Cristo. Quando você sai de lá, você está se sentindo como? Feliz, alegre, animado, exaltar, né? Assim, então, assim, eu estou falando isso porque no casamento, se a gente criar hábitos de resmungar sobre tudo, expressar todo o mau sentimento, com certos, nós vamos falar sobre isso semana que vem, mas certos temperamentos, eles enxergam o mundo de uma forma mais negativa, né? Eu sou uma dessas pessoas, um dos fortes temperamento meu é melancólico, significa analista, né? Se tem uma parede toda branquinha, mas tem uma mancha no cantinho ali, aí eu vejo uma mancha. Enquanto a Rebeca, ela é sanguínea, ela acha maravilhosa que o quarto foi pintado, assim, sabe? Então, a gente tem que nos autoconhecer e trabalhar em cima das nossas deficiências. E vamos sentir melhor, né? É a mesma forma de casamento. Existe
esse filme Prova de Fogo, né? Eu acho que quase todo mundo já viu o filme evangélico Prova de Fogo, e o capitão da Corpo de Bombeiros está tendo problema de casamento. Ele tá viciado em pornografia no computador e não está dando valor à esposa dele. Ela, por sua vez, também não está se sentindo amada, está começando a criar um caso emocional com o médico no hospital onde ela trabalha, e o casamento deles está para acabar. Aí, finalmente, o pai dele fala ao filho, dá para ele um livro que dá tarefas todo dia para fazer algo para abençoar a vida da esposa, mesmo que ele não está afim, não está afim, não. Uma das tarefas é comprar flores. Aí ele vai lá comprar as flores mais michuruca, ele gasta quase nada, e chega lá, mas eu fiz minha parte, comprei as flores, mas não fiz de coração, não foi bem. Mas pouco a pouco ele começa a ter busca, porque ele não está resolvendo, e ele busca Deus na vida dele, começa a fazer as coisas da forma, independente da esposa, se ela vai agradar ou não, ele começa a agir certo, fazer o certo, ele começa, né, o amor, e ela começa a aceitar, e eles resolvem e volta os dois. Então, nem sempre a gente... Por exemplo, você respeita seu chefe no trabalho, ele pode ser um bobão, ele pode ser ignorante, mas ele é seu chefe. Se você não obedecer, não respeitar, mesmo afim ou não, mesmo que ache que ele merece respeito ou não, você vai perder o seu emprego. Não posso perder o meu emprego. Eu tenho um bom salário, eu custei para conseguir esse emprego. Claro, meu chefe é duro, é complicado, eu não gosto dele, mas eu não vou deixar isso atrapalhar a minha vida, não. Então, por causa de dinheiro, você trata uma pessoa bem. Agora, e se, por causa de amor a Cristo, amor ao seu próximo, sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Então, tá. Então, a ideia é de demonstrar respeito. E essa frase, como você sentiria, é uma coisa ótima, né? Mas não fórmula mágica, não é fórmula de manipulação, não é usado para manipular ninguém. É para saber, é para se, né, comunicar, para um ligar ao outro, né, do sentimento. Mas alguém gostaria de comentar? Eu levantei a mão aqui, eu queria dizer que eu fui criada num lar onde não havia comunicação, a não ser gritos e xingamentos e até mesmo agressão física, né? E quando eu me casei, e aí era meu marido, numa criação completamente diferente da minha, nunca vi os pais nem discutindo e tudo. Então, assim, havia uma dificuldade, né, dele me aceitar do jeito que eu era, e eu ficava, não, mas fui criada assim. E minha sogra me ajudou muito nessa parte, porque eu era bem molecona, e ela sempre me falava isso que você falou hoje, da maneira de comunicar. Uhum. Ela dizia, de muitas formas você vai falar, mas uma que comunica o que você quer dizer. Então, isso foi muito importante para mim, e tanto que já 31 anos casado, graças a Deus, e a gente leva uma vida de diálogo, né, e discordância também, muitas vezes, e ninguém é perfeito, Não. mas foi com a ajuda dela e esse conselho, sabe, que você está dando, e eu passo para frente esse conselho para as irmãs mais novas, para as jovens, para que haja uma maneira de comunicação. E não falo só com o marido, não, com filhos também, né? De quando é criança, agachar, olhar no olho, falar Uhum. com simplicidade, falar, eu sei que você não está se sentindo bem, porque aconteceu isso, mas vamos conversar sobre isso. Então, assim, é o que ajuda mesmo, realmente. Nós vamos olhar alguns versículos agora, nós vamos ter bastante versículos, na verdade, mas são versículos que são mandamentos de Deus, mas por, às vezes, não poder medir, por exemplo, para viver, por exemplo, Romanos 12, 18, viver em paz com todos.
é um pouco difícil medir isso. Tem que ponto que você pode dizer que estou em paz com o meu vizinho ou minha esposa. São mandamentos, mas são tão importantes quanto arrepender e batizar, né? Que a gente nunca ou fazer a ceia, a gente nunca ia deixar de fazer essas coisas. Mas quando chega um ponto que é um mandamento onde que, por exemplo, ser hospitaleiro, a Bíblia manda que nós sejamos, Romanos 12 diz que temos que ser hospitaleiros, mas quem é que pode dizer que eu sou ou não sou, né? Às vezes, entre eu e Deus, eu tenho que lutar, orar, Senhor, se eu não estou sendo hospitaleiro, me mostre, né? Me ajuda a mudar, eu quero ser hospitaleiro, né? Ah, nós estamos aqui com a Marielza Araújo, de Oliveira Araújo, aí, mais hospitaleiro do que ela é só no céu mesmo, né? Começou o estudo bíblico na casa dela em 83, milhares de pessoas, vamos supor que fosse só 10 pessoas por semana, mas sempre ia mais do que 10, mas vamos supor só 10. Num ano, só de 50 semanas, né? Mais de 500 pessoas. Aí ela já, assim, de 83 para cá, assim, no mínimo 30 anos de estudo bíblico na casa dela, vezes 500, nós estamos colocando os números lá embaixo, tá? Nós estamos falando de 15 mil pessoas que já tomaram café na casa dela, já faz biscoito frito, essas coisas gostosas, a janta, tudo se pode imaginar. 15 mil. Quem é que pode se igualar a Maria Elza? Eu não. Mas, então, isso tem que ser... fica entre você e Deus, né? Senhor, me mostre, né? Se eu estou tendo paz, se tem alguma coisa eu posso mudar para ter um relacionamento melhor com fulano, me ajuda a ser mais humilde, né? A Bíblia diz que devemos considerar os outros mais importantes do que eu. Ah, não, mas fulano, ele não é mais importante que ele nem terminou o primeiro grau, assim, tudo. Ou ele, né? Vive bebendo-se tudo e não, nós vamos colocar a palavra em prática, né, para viver em paz com todos. Né? Mais alguém? Ok. Gates, Sim. essa questão de ser hospitaleiro, que você e a Rebeca são muito, eu concordo contigo também que a Maria Elza e a Derman são muito hospitaleiros, mas tem um lado que eu acho que é importante que nós, como cristãos, saibamos, é uma linha fina disso, uma linha fina no sentido de eu não ser inconveniente na casa dos outros. Por o irmão ser hospitaleiro, muitas vezes a gente vai abusar dessa hospitalidade. Então, nos relacionamentos, e eu sei que você, muitas vezes, por causa da sua maneira como você conseguiu trabalhar a sua vida, muitas vezes a pessoa é inconveniente, e você consegue suportar durante um bom tempo. Cada um tem um timezinho nisso aí, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de, mesmo sabendo que a pessoa é hospitaleira, eu estou querendo ver ou falar, eu ligo para a pessoa, eu pergunto se é um momento oportuno de visitar, se eu posso chegar. É o mesmo princípio como você se sentiria, né? Ou como você se sentiria Exato. se eu fosse na sua casa hoje à noite ou amanhã, é oportuno. Mas não, tem irmão que não quer saber. E sabe uma coisa que é muito comum hoje? É o tal do WhatsApp. A pessoa envia um WhatsApp, acha que você tem obrigação de responder para ela naquele momento. A pessoa não faz ideia como você está, qual que é a sua situação, como aquele senhor, né? Não, eu estou aqui porque eu estou fazendo os preparativos para o sepultamento da minha esposa. Então, você não faz ideia. E a pessoa quer uma resposta imediata. Nós vivemos num mundo muito do imediatismo. E na igreja também está assim. E aí passa esse desrespeito, essa inconveniência, passa até pelos interesses políticos. Você pode perguntar, irmão, eu posso conversar contigo sobre o que eu penso sobre a política, ou sobre aquele candidato, é oportuno, você gostaria? Não, a pessoa vai te mandando. Ou então a pessoa faz uma coisa pior, né? Que para mim é violento, me violenta isso, quando a pessoa me acrescenta a um grupo sem me pedir permissão. Quando eu olhava, que grupo é esse? Onde que eu estou? Por que eu fui admitido, incluído nesse grupo? Não pode ser dessa maneira. Né? Então, há muitos abusos. Agora, isso não invalida que nós devemos ser hospitaleiros.
Mas tem hora que não é possível. Algumas vezes eu já te perguntei, ou Gates, hoje é quando você morava aqui, eu posso dar uma chegada hoje na sua casa, precisando conversar contigo, oportuno. Dificilmente você não podia, mas tinha dia que você falava, como eu te dava essa oportunidade, não, Marcos, talvez mais tarde, outro horário e tal, mas sempre foi muito educado, muito gentil, né? Como muitos irmãos, mas outros não. Tá vendo? Ele não quis nem me receber. Vocês lembram que quando chegou só vou terminar com esse ponto aqui, que quando a pessoa não tem entendimento, às vezes, né? A secretária eletrônica, quando chegou, não sei quem trouxe, não sei nem se é você que trouxe para mim, alguém que eu pedi, era novidade no Brasil, secretária eletrônica, e um dos irmãos me chamou e falou, Marcos, essa irmã aqui, tem uma irmã que quer falar com você, que ela está muito chateada. Eu falei que ela deveria falar contigo, mas ela está constrangida, porque ela está chateada com você, porque toda vez que ela liga para a sua casa, você diz que naquele momento você não pode atendê-la, mas para deixar um recado. Era a secretária eletrônica, e a pessoa não sabia. Então, assim, às vezes por desconhecimento, igual acontece no WhatsApp hoje, parece assim, a gente olhando assim, assim, gente, na nossa cabeça hoje é inconcebível, mas tinha pessoas naquela época que não entendiam isso. E também hoje o princípio do WhatsApp da comunicação. A pessoa fica chateada com você. Já aconteceu comigo algumas vezes, irmãos falam assim, eu estou chateado com você. Eu não, mas o que é que eu fiz? O que é que houve? Por favor. Né? Não é que eu te fiz isso, mandei uma mensagem. Mas, assim, a pessoa acha que é uma coisa mágica. É o por favor, né? Mandei uma mensagem no WhatsApp, você tem a obrigação de responder naquele momento, naquela hora. A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Deixa eu parar por aqui. Não, aconteceu isso comigo ontem. Eu mandaram uma mensagem para mim, mas passou assim, eu estava com o Rômulo, a gente estava almoçando no restaurante, assim, tudo, muito barulho, tudo, eu não vi, e finalmente eu vi. Aí eu fui, assim, mas tinha passado alguns minutos, não sei, 20 minutos, alguma coisa assim. Aí eu tentei, falei, pedi o Rômulo, desculpa, dá licença, eu preciso responder isso aqui, pessoal. Eu estava respondendo, a pessoa me ligou. Uai, por que você não responde? Eu mandei uma mensagem, estava chateado comigo, falando de uma forma dura, assim, tudo. E eu estava na hora respondendo, e foi naquela hora que eu tinha visto. Nem tinha visto a mensagem, porque meu telefone, eu fico mais no silencioso, porque eu estou com pessoas o dia todo e tudo, né? Aí, muitas vezes, recebe uma mensagem, eu só vejo mais tarde, horas mais tarde. Eu falo, se precisa falar comigo assim, imediato, eu não importa se ligar para mim. Se eu posso atender, eu atendo. Se não, não, mas porque só o texto, às vezes, um WhatsApp, às vezes a gente só vê, mas ou eu recebo tanto, aquela monte de uma só vez, aí que eu não tenho tempo nessa hora de ir lá responder um por um, então eu espero tiver um tempo durante o dia mais longo para mim, né? Mas eu gostei que você mencionou isso, porque que cria um atrito entre relacionamentos sem necessidade, né? Mais alguém? Ok, vamos olhar algumas passagens aqui sobre a unidade que Deus quer que nós tenhamos, né? Eu vou... Pega sua Bíblia e quando você achar, já leia, tá? Não fica esperando muito, não, porque nós são muitos aqui, tá bom? Nós não vamos ler tudo, eu tenho mais de 100 passagens aqui que eu pesquisei que falam dos nossos deveres uns com os outros, em questão de relacionamentos, tá? Eu não vou ler, são 4 passagens que falam que devemos beijar uns aos outros. Esses 4 nós não vamos olhar, tá, gente? Porque fico meio constrangido, né? Marcão querendo me beijar e aquela coisa toda, né? Peguei nele agora. Mas são 4 passagens, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então, tá, Marcos, vamos deixar esses 4 de lado. Mas, mas vamos dar aqui. Alguém lê Marcos 9:50. Se alguém achar, pode ler.
O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o sal, seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Amém. Obrigado. Então, nós, como o mundo, a Bíblia de Jesus diz que nós somos luz, isso é óbvio, né? Luz no mundo de trevas, mas somos sal. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com o sal, porque tem pessoas que têm pressão alta, que tem que deixar de comer com sal, e eu sei que é terrível, comida sem sal, sem tudo, né? Mas esse mundo sem os cristãos, sem a influência de Jesus, é terrível. E ele disse, se o sal perdesse o sabor, não vale nada, né? Então, se nós que somos cristãos não vamos viver em paz uns com os outros, nós não temos mais sabor. Se alguém deste mundo deve viver em paz, são os cristãos. Eu já contei em outras ocasiões sobre meu vizinho lá no Brasil. Eu tinha um quintal pequeno, assim, mas talvez era o maior do meu bairro. Era 12 metros por 12 metros. E tinha um pequeno passeio beirando a casa, e o resto eu plantei com grama, e tinha uma árvore lá que eu... na verdade, nem plantei essa árvore, estava lá quando eu comprei o lote vago, e eu deixei crescer. Mas a árvore subiu e expandiu, e que eu gosto muito de verde, assim, Belo Horizonte é selva de asfalto e de concreto, né? Mas um pouquinho de verde eu gosto muito. Então, essa árvore deixei, não é... Aí, mas os galhos começaram a passar por cima do muro sobre o vizinho. Mas eu deixei porque eu pensei, da forma que eu gosto de verde, eu imagino que meu vizinho vai gostar também, né? Mas com o tempo, ele chegou para mim, sem menos, um dia, e falou, ó, eu vou cortar esses galhos que estão passando para o meu quintal, no meu lado do muro, eu vou cortar. Ele não perguntou se podia, como você sentiria, ele só me avisou. Eu tive pouco relacionamento com ele, porque ele é meio durão, só chegava de noite com o carrão dele, ele, a esposa dele, a gente escutava eles gritando um com o outro durante o dia, né, coisa toda. Mas ele chegou perto de mim e falou, Gates, vou cortar esse galho aí e tal. Falei, tudo bem, né? Porque né, eu acho que tem todo direito, mas eu não tinha podado, porque para mim, mais verde, melhor. Mas tudo bem. Mas quando eu cheguei em casa aquela noite, ele não somente cortou o galho que passou por cima do meu muro, por cima do lote dele, ele entrou no meu quintal e cortou a árvore toda, todinho. Ó, eu sou uma pessoa, mas não muito esquenta, eu não sou uma pessoa que esquenta muito, não. Mas eu estava tão chateado, tão irado, que você nem imagina. Mas Deus me abençoou nessa hora, não foi eu, foi o Espírito Santo em mim, dominar. Que aquela 1 Coríntios 10, 13 diz que nós não somos tentados além da nossa força para existir. E com toda tentação, Deus acha um caminho para fugir, né? Então, tem hora que o Espírito Santo tem que intervir. Falou, você não dá conta nessa aí. E realmente não ia dar. Se eu tivesse uma arma, acho que eu teria tirado nele. Mas o Espírito Santo me dominou, não foi eu, foi o Espírito Santo. Eu calei, não falei nada com ele, limpei as coisas, joguei fora e ficou nisso. Nunca mais toquei no assunto. Ao passar dos anos, eu superei aquilo, plantei outras vegetação no meu quintal e tudo, mas e a raiva que estava dentro de mim naquela hora, Deus, meu testemunho passou, eu não tenho raiva dele. Estou contando o caso, mas para dizer que o que eu pensei na hora que me ajudou? Foi o Espírito Santo, mas também eu pensei, gente, eu não pretendo sair daqui. Eu morei naquela casa, que 32 anos, não, 30 anos, porque 2 anos aluguei uma casa. 30 anos morei naquela casa, ele era vizinho, morava lá antes de mim, a casa dele já estava construída antes da minha. Provavelmente ele mora lá até hoje, não sei, eu tenho 10 anos, mudei de lá, mas eu não quero chegar em casa todo dia e fingir que não olhar para aqueles lados, ou ter um atrito, uma raiva, ou deixar essa coisa né, expandir, né?
Hoje é uma árvore, amanhã vai ser uma outra, assim, criar uma guerra com eu já vi pessoas, para mim viver em paz com meu vizinho, eu como terra. Assim, parece um absurdo, mas eu valorizo mais a paz do que qualquer árvore ali. Que, gente, a árvore já foi, já cotou, não tem como emendar, consertar, nada. Então, se eu vou lá brigar com ele, além de, assim, não resolver meu problema, eu vou ter um atrito, eu vou ter um desgosto toda vez que eu chegar na minha casa, eu tenho que olhar para a cara do vizinho lá, ou até a casa dele. Eu não quero isso. Graças a Deus, passou aquilo, eu não vou dizer nunca fomos grandes amigos, mas eu podia ter uma conversa boa com ele. Com o tempo, eu não escutava ele e a esposa dele gritando mais um com o outro, não sei se a gente teve alguma influência não, mas sim, eu diria que era um bom vizinho até nos anos que eu saí. Mas meu ponto é esse: Deus quer que nós sejamos sal, vive em paz. Foi certo o que ele fez? De forma alguma não foi certo. Podia até denunciar ele, né? Porque cortar uma árvore sem licença é crime, né? Mas deixei passar, passou, Deus me ajudou, eu superei a raiva, não tem, até hoje não tem raiva. Eu estou contando o caso só para glorificar a Deus, não a mim. Porque essa e outras horas da minha vida que eu sei que não foi eu, porque se deixar para eu teria lá brigado, no mínimo chamado a polícia, criado uma grande causa, e aquilo ia criar raiz de amargura no meu coração, minha fé ia ser enfraquecida, né? Então, Deus quer, Jesus disse, ó, vive em paz com todos, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não, né? Ok, vamos olhar agora João capítulo 6, verso 43. João 6, 43. João 6,43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Será que eu li? Acho que eu escrevi errado aqui, desculpa. Vamos para o livro de Romanos 12. Vamos para Romanos 12. João 6,43. Não fiquem murmurando entre vocês. Eu acho que a ideia que eu queria deixar, essa ideia de, para estar em paz, temos que parar de criticar, de murmurar, de achar defeito. Porque, olha, vocês conhecem urubu? Não é? Todo mundo acha que conhece o urubu. É o bicho feio, não é? Minha filha, meus filhos tinham as tarefas regulares em casa. Tinha que manter seu quarto limpo, eles mesmos lavavam, passavam sua própria roupa, trocavam roupa de cama. Dentro do quarto era deles, né? E tudo, eles obrigação, e ajudava com lavar prato, um monte de coisa em casa. Mas eu deixava eles para ganhar um dinheiro, eles podiam lavar o meu carro, né? Então, assim, lavar carro é uma coisa boa, criança mexer com... Criança, sim, adolescente, mexer com água, não é coisa difícil. Aí eles lavavam o carro, eu pagava eles uma coisa, gratificação, para eles terem a forma de ganhar dinheiro, porque adolescente não tem como empregar, né? Aí um dia, minha filha acabou de lavar, era uma Fiat Elba, era da Rebeca, amarelo clarinho, igual aquele Corcel 2. Mas não era muito feio, não, mas era carro. A Vanessa acabou de lavar o carro. Quando ela assim, acabou de lavar, enxugar o carro e tudo, passou um urubu lá e vomitou em cima do carro, do para-choque traseiro até na frente e até em cima da Vanessa. Era terrível. O urubu faz isso, né? Eu acho que come uma coisa podre, terrível. Mas o urubu lá no alto, mas lá no alto mesmo, morreu um bicho na rua, assim, daqui a pouquinho está cheio de urubu circulando. Eles encontram o podre que estão procurando. Agora, e o beija-flor? Beija-flor procura o quê? Flor, né?
A gente, acho que alguém me falou que não devia, então a gente parou, mas por uns tempos a gente tinha no quintal esses vasilhos com água e açúcar, com flor de plástico, eles vinham, enchia lá de beija-flor lá. Mas olha, como é que, assim, lá de longe, um monte de beija-flor achava aquilo. Meu ponto é, você acha o que você está procurando. Se está procurando defeito nas pessoas, você vai ver, procurar motivo de criticar, de resmungar, vai achar. Mas se você, como um beija-flor, procura, é isso que Jesus fazia. Ele achava. Claro, Jesus é onisciente, é Deus, ele sabe o que está no coração da pessoa. Mas em vez de focalizar no pecado, ele procurava ver o potencial da pessoa, não é? Em João capítulo 4, aquela mulher que já tinha 5 maridos e agora estava juntado com um que não era marido, ele, né, ele viu nela um potencial de uma pessoa, uma filha de Deus, que podia ser perdoado. E ela foi usada como uma missionária, depois do encontro com Jesus. Ela voltou lá e falou de Jesus, a cidade toda veio à procura de Jesus. Em João capítulo 8, aquela mulher que foi pega em adultério, né? Ele expressou para ela que não deve pecar dessa forma mais e vai e sirva a Deus. Ele buscava enxergar o potencial nas pessoas e não o pecado, né? Então, nós devemos ser assim também, né, gente? Ok, vamos lá. Então, Romanos capítulo 12. O Gates, Sim, você lembrou sobre esse Jesus que ele amava as pessoas, né? E muitas passagens diz que Jesus ele fitou com amor. Eu lembro sempre de Natanael. Natanael, quando soube de Jesus, que apontar que Jesus seria o Cristo, de Nazaré, vai ser uma coisa boa, já estava criticando e murmurando. Quando ele chegou na presença de Jesus, o que Jesus disse para ele? Jesus sabia. Jesus falou: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele ficou impactado. Você me conhece? Não, eu te vi lá debaixo da figueira, bem antes. Então, é impressionante como que mesmo uma pessoa que estava criticando Jesus, Jesus olhou e disse para ele que nele ele era um verdadeiro israelita e não havia dolo nele. Pô, isso é muito legal, muito interessante isso de Jesus, aprender esses princípios faz uma diferença muito grande. E eu já contei que eu ia fazer uma viagem para fora do Brasil e, tinha tal de overbook, né? Venderam mais, tinha mais passageiros que passagem. E as pessoas estavam brigando, xingando com o atendente da companhia aérea. E eu aprendi isso aí nas aulas mesmo nossas do SBN, eu era novo na fé, mas eu estava ouvindo isso, como que ele deve tratar, observar. E pessoas muito elegantes, eu percebia que eram pessoas ricas, que estavam xingando, falando até palavrão. Aquilo me incomodou muito no aeroporto internacional aqui de Confins. E eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para mim e falei assim, se eles que são ricos e estão tão bem vestidos, não vão conseguir a passagem, imagina eu. Eu vou perder meu voo. Eu pensei comigo. Mas eu lembrei daqueles princípios. Aí eu cheguei perto do senhor da companhia aérea e observei uma coisa boa nele. Ou seja, isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Não é ser hipócrita, mas aprender a observar e tratar com respeito as pessoas e perceber as qualidades que a pessoa diz. E eu cheguei perto do senhor, todo mundo esbravejando, xingando, muita gente, umas 40 pessoas, era muito barulho. Eu cheguei perto dele, bem tranquilo, ele olhou para mim assim, o que você acha? O cara não está me xingando nem nada, o que você acha? Eu chamei ele um pouquinho, depois não. Falei, senhor, parabéns para o senhor. O senhor tem assim, as pessoas estão tão nervosas, tão alteradas, o senhor está tendo uma educação, uma paciência. Eu estou impressionado com a maneira como o senhor atende e respeita as pessoas. Fiz esse comentário e saí de perto dele. Uns 5 minutos depois, ele me chamou também discretamente no balcão e falou assim comigo, senhor, qual que é seu nome? Eu falei, ele falou assim, o senhor pode ficar tranquilo que a sua passagem está garantida. Isso eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci. Falei, puxa vida.
E aquelas pessoas provavelmente ricas, até importantes, bem vestidas, muitos não embarcaram e eu embarquei. Porque eu simplesmente observei e percebi, né, elogiei respeitosamente o que ele ensinou. Foi coisa que eu aprendi na Bíblia com irmãos, né? Eu usei, coloquei na prática e funcionou. Glória a Deus, Marcos, glória a Deus por isso. E essa é ser sal e luz, não é? Não, se você não tivesse conseguido a passagem, isso era independente. O que você fez com ele é coisa de Jesus mesmo, né? Ver algo positivo, importante, elogiar, edificar, encorajar, fortalecer uma pessoa por isso, né? E assim, não tem como você abençoar a Deus mais do que ele vai te abençoar, né? Deus, eu tenho certeza, abriu aquela porta para você, mas isso devemos todos nós, né? Hoje mesmo, nós almoçamos fora com essa turma dos vários países, né? E a pessoa que me atendeu lá, eu conversei com ele sobre a vida dele, eu poderia te contar muita coisa e tudo, mas tratar ele como uma pessoa, não como garçom, né? Ele é meu garçom, ele tem que me tratar. Não, eu perguntei o nome dele, de onde que ele era. Ele se abriu muito, ele estava com muita pressa, mas ele, quando eu comecei a mostrar que eu respeitava ele como uma pessoa, como gente, ele calmou, ele parou, conversou comigo muito tempo. Depois eu fui no aplicativo do restaurante, eu dei uma avaliação bem positiva para ele e tudo. Eu não sei se ele vai ver isso, ou o chefe dele vai ver, eu não sei quem vê, mas pelo menos eu acho que, como cristãos, nós precisamos ser sal e luz, é uma forma, não custa nada, não, Marcos não teve que tirar nada do bolso. Vai me custar R$100 se elogiar esse homem. Não, custa nada. E, inclusive, na casa dele, ganhou muita coisa. Mas eu digo assim, para elogiar uma pessoa, para reparar, para agradecer, para respeitar, não custa nada. Você pode ser a pessoa mais pobre do Brasil, você pode exercer esse Espírito de Cristo, de ser sal e luz, né? Mais alguém? Ok, Romanos 16, Romanos 12, verso 16. Alguém lê para mim? Romanos 12, 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Então, o que Jesus está... Jesus através do Paulo, né? Mas as instruções, resumindo aqui, qual que é o pedido de Deus para nós aqui? Ser humilde. Ser humilde. Por quê? O que humildade tem a ver com relacionamento? Quando você é humilde, você considera o outro, né? Se você é orgulhoso, você acha que você está sempre com a razão. E a posição de humildade, você está numa posição que você ouve o outro, considera o outro, né? Não fica com os olhos no seu próprio umbigo. Humildade, sim. Você pare e pensa uma pessoa humilde que você conhece. No expressão no Brasil, eu achei interessante. Muitas vezes eles falam uma pessoa humilde, eles estão dizendo que uma pessoa pobre, está querendo ser educado. Mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma pessoa porque pessoa pobre pode ser bem orgulhosa, né? Tem gente que, né, não tem nada a ver com questão financeira, né? Mas essa é a parte. Estou falando verdadeiramente uma pessoa humilde. Humildade é o seguinte: humildade é uma pessoa que reconhece que tudo que tem vem de Deus. E tudo que tem não merece nada daquilo. Essa é uma pessoa humilde. Ele pode ser riquíssimo, né? Nós temos alguém aqui na igreja, na verdade, duas famílias aqui que são super ricos. Um irmão tem 150 funcionários. Ele tem, assim, muito dinheiro, mas
não tem ninguém aqui na igreja que trabalha mais do que ele, servindo os outros, procurando ajudar, assim, desse jeito, assim. Eu não sei se já ouviu falar de um homem chamado Warren Buffett. Ele é um homem de 92 anos de idade, ele não é cristão, eu não sei nada da fé dele, mas ele e o meu primo Bill Gates, já viu falar do meu primo Bill Gates? Era o dono do Microsoft, aquela coisa toda. Eu estou brincando sobre primo, mas eu falo todo mundo. Talvez nós somos parentes, quem sabe, né? Mas por muitos e muitos anos, os dois eram os homens mais ricos do mundo, né? Esse ano, o Bill Gates subia um pouquinho em cima dele, no outro ano era o Warren Buffett e tal. Eu acho os dois pessoas humildes. Questão de os dois. No Brasil, o Bill Gates estava no Brasil uma vez, num iate lá, visitando não sei quem, para qual motivo, mas saiu no jornal Estado de Minas, uma foto na página da frente, foto do sapato dele, que alguém conseguiu pegar uma foto da sola ele estava começando a gastar um buraco no solo do sapato dele, sendo o homem mais rico. E falando que ele veio para iate do Brasil, estava cheio de mulheres, assim, tudo, mas ele ficou mais tempo lendo. E o Warren Buffett é um dos homens... Nós estamos falando de quase 100 bilhões de dólares a fortuna dele, 100 bilhões. Ele mora na mesma casa que ele morava quando ele casou, ele não era rico nessa época. Ele não tem motorista, não tem segurança, ele vai para casa à noite, com a mesma esposa, ele faz um pipoca, ele e a esposa assistem um filme juntos. E, assim, eu sei este fato, ele foi comprar um carro novo, porque o carro dele tinha 4 anos de uso. Ele tinha dinheiro para comprar o Ford do Brasil, sozinho. Ele podia comprar. Toda vez que saia da garagem, podia ter um Rolls Royce novo, assim. Mas ele estava com um Cadillac, que é um carro bom, né? Eu considero os melhores carros dos Estados Unidos, mas não é carro de alto luxo, carro excelente. Mas era 4 anos de uso. Aí ele foi na agência para comprar um novo Cadillac, aí a dona que estava atendendo ele, que contou esse caso, que ela tentou vender um Cadillac do nível mais caro para ele, ele falou, não, esse aqui tá bom. Ele comprou não um top, comprou um Cadillac, é um excelente carro, mas meu ponto é, humildade não tem nada a ver com dinheiro, na verdade, um homem humilde é um homem que reconhece que tudo que eu tenho vem de Deus, eu não mereço nada, né? Essa é humildade verdadeira. Ou não só o dinheiro, pode ser um dom, né? Tem irmãos igual o Gil Girodo, ele tem um dom de compor música, mas ele reconhece que esse dom não é dele, foi Deus que deu para ele. Ele fala numa boa, ele não esconde, não, eu não tenho dom, não, eu não sou bom nisso. Não, ele é artista, ele faz pinturas, desenhos fabulosos. Ele consegue pegar a mão dele num quadro negro cheio de giz, dá um círculo assim, perfeito, assim. Mas ele diz que não, esse é dom de Deus. Então, essa é a humildade, né? Então, o que Paulo está escrevendo para a igreja é ser pessoas humildes, não achar que ser melhor. O Gates, Uhum. um detalhe, e o Gil, já conversei com ele sobre isso, quem não sabe, ele tem mais de 1000 hinos, né? Eu disse para ele, eu como trabalhei muito tempo em rádio, conheço um pouco essa área de músicas, na área gospel, eu falei, Gil, você poderia ficar rico se você negociasse suas músicas com essas... Tem muitos cantores e cantoras que pagariam muito, muito bem pelas suas músicas. Ele me disse, não, eu não quero isso. Não é esse o propósito das minhas músicas, não é isso que eu quero. E eu respeito. O filho dele, o Alex, que tem 1,94 m, ele tinha 16 anos, já tinha 1,90 m quase, jogava no gol, muito bom goleiro. Ele estava com 16, 17 anos, e eu disse para ele, eu trabalho na área do esporte, né? Eu trabalhei como repórter, eu conheci alguns clubes, eu falei, naquela época, ele poderia estar ganhando mais de 10 mil reais, assim, fácil, pelo talento que ele tinha. Ele falou, não é esse o meu objetivo. Eu quero ir para a universidade, quero estudar teologia e quero voltar para servir aqui no Brasil. Tanto é que quando ele formou lá nos Estados Unidos, você sabe melhor do que eu,
Ele foi convidado pela universidade para continuar jogando, ganhando bem, ter uma condição boa lá, né? Mas ele disse, não, meu compromisso foi de estudar e voltar para o Brasil, né? Eu tenho já minha noiva lá, casar e servir no ministério da igreja. E até hoje está servindo, graças a Deus por isso. Então, e tem outras pessoas que a gente percebe que tratam os seus dons, as coisas de uma maneira mais assim, diferente, né? Mais arrogante, ou seja, impondo, exigindo, né? Então, certas coisas, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, desculpem, uma coisa mais Não, pessoal. é bom. Eu trabalhei mais uns 17 anos de tempo integral, como missionário, como evangelista. E nesse período, a igreja, o pessoal, a gente não tinha essa percepção que nós temos hoje, de recolher o INSS, de ter essas coisas, esses pequenos detalhes. Mas, assim, eu fiz de coração, não foi ninguém que impôs. Eu poderia estar aposentado hoje, eu já tenho 23 anos de reconhecimento, de carteira, de tempo de serviço, como se diz, né? Mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu fiz aquilo que eu queria fazer, que eu entendi que era o meu momento com Deus. Eu poderia ter me tornado na área de esporte ou na área de rádio, mas eu não dediquei como deveria, porque nesse período sempre foi o ministério em primeiro lugar. E graças a Deus por isso. E jamais pensaria, não, de entrar na justiça contra a igreja. Pelo contrário, Deus tem misericórdia de mim por ter me permitido ficar tanto tempo nesses anos aí servindo de tempo integral e não passando necessidade. Deus sempre me deu sustento. E até hoje cuida de mim, cuida da minha família, né? Então, graças a Deus por isso. Então, eu estou dizendo isso assim, para a glória de Deus, porque houve momentos que eu talvez não fui humilde como deveria, né? Atitudes, mas a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai percebendo que não é dessa maneira. Amém, Marcos, amém. E todos nós, né? Espero que todos nós tenhamos crescido, né? Eu já, assim, Deus tem misericórdia de mim, me lava com o sangue de Cristo, porque tanta bobagem que eu já falei, ainda falo, né? Mas o passado foi pior, ainda não está bem, não, mas no passado, mas você olha para trás, gente, o que é isso? Um veneno saindo da minha boca e tudo. Então, eu falei da humildade porque pensa uma pessoa que você considera humilde, uma pessoa ou duas ou três, ou quem for, mas tenta visualizar uma pessoa humilde. Agora, essas pessoas humildes são difíceis de lidar com elas ou fácil? São pessoas que todo mundo gosta ou todo mundo tem repúdio, assim, todo mundo tem uma aversão, né? Eu vejo pessoas... Tem um Paulo José, lá de Ribeirão das Neves, Paulo José Francisco lá. Ele era o nosso diácono no centro, né, antes que começou a congregação lá em Ribeirão das Neves, mas ele ficava horas e horas, o pessoal que chegava da rua pedindo ajuda, uns precisava mesmo, outros eram malandro, mas ele tinha paciência para escutar essas pessoas assim, de coração, não era só, eu sou obrigado a fazer. Ele, assim, voluntário, não recebia para fazer nada, mas às vezes ele era tão humilde que as pessoas saem de lá querendo dar dinheiro para ele. Não estou falando de pobreza, mas de atitude, assim, um amor, um carinho, assim, genuíno, assim, tudo. Eu vejo, assim, igual o Ademir Rosa de Jesus, lá de Santa Luzia. Pessoa eu conheço desde 1979, nunca ouvi ninguém falar mal dele, pessoa humilde, ele conhece bem a Bíblia, assim, tudo, mas não é briguento, não é complicado, assim, sabe? Pessoas... você vê que... Então, Deus quer que nós sejamos assim, que nossos relacionamentos vão ser melhor, nós vamos ser luz, nós vamos ser sal, né? E é mandamento de viver em paz. Se depender de mim, eu vou viver em paz com todos, né? Ok, gente, o tempo está complicado aqui para a gente começar mais aqui, mas eu queria terminar com a oração. Aqui, depois eu preciso
Tem um irmão que me ligou aqui agora, ele fez cirurgia ontem de coração, né? Ele está no CTI, ele me ligou aqui agora, eu preciso dar uma olhada lá, dar um pulo lá no hospital, aqui, ou pelo menos conversar com ele, né? Mas E tem notícia da senhora, sua sogra? não, essa é uma coisa também, eu preciso ligar para ver ou ir lá, alguma coisa assim, mas muito obrigado, viu, gente? Vocês são heróis, eu sei que é tarde aí no Brasil, vocês trabalharam o dia todo, está cansado, amanhã tem que levantar cedo, mas muito obrigado pela sua participação. Vocês são um encorajamento para mim. Me dá esse privilégio de estar com vocês, ver sua fé, sua garra, né? Seu ânimo para servir o Senhor, para crescer na fé, para ser cristãos mais luz, mais sal, né? Glória a Deus, Deus te abençoe, tá? Vamos terminar com a oração aqui. Nosso Pai, nós queremos te glorificar, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que criou todo o céu, a terra, seu poder, sua inteligência, sua divindade, Pai. Glória e honra pertencem ao Senhor, Pai. Agora, Pai, eu peço em nome de Jesus que abençoe cada um que participou dessa aula, cada família representada aqui. O Senhor sabe das nossas necessidades, dos nossos desejos, nossos planos, toda a nossa vida, Pai, pertence ao Senhor, está entregue em suas mãos. Use-nos, Pai, para a sua honra, para a sua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Amém, amém. 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 Muito obrigada. Amém. Boa noite. Muito obrigada, Boa noite a Gates. Uma boa noite todos. para Deus todos. abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Abraço, irmãos. Irmãs. Todos. Luísa. Deus abençoe a todos.